Arilda Guedes dos Santos Silva é formada em Ciências Sociais pela UFRN, especialista em Sexologia pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, mestrado em Sociologia na Uniebra, Portugal. É servidora pública estadual no Rio Grande do Norte. Trabalhou na Fundação da Criança e do Adolescente, Fundar, em Natal, Rio Grande do Norte, no Centro de Reeducação e Ressocialização para Adolescentes, autor de ato infracional. Assessora de Planejamento e Coordenação de Projetos da Fundar, coordenadora de creches e centros infantis, presidente da Partners of American Washington DC, Comitê de Brasília, de 2016 a 2018. Atualmente atua no Escritório de Representação do Governo do Rio Grande do Norte, no DF. É mãe de 3 filhos, sendo 2 rapazes e uma moça, e tem 6 netos. E para completar, além de tudo isso, que ela fez um resumo muito resumido, ainda queria que eu diminuísse, ela foi quem fez essa gostosa torta. Então, além de brilhante profissional, ela é muito boa cozinheira. Então, com a palavra, Arilda. Eu fiz esse trabalho aqui há um tempo atrás, quando eu trabalhei com um alfabeto do adolescente. Foi bem interessante, porque eu trabalhei interagindo com eles e trazendo os pais de produção. Depois eles ficaram pedindo, cobrando para fazer para os pais. Aí eu preparei para a família, né? Foi esse aqui. Então, não é querendo, dá até entender que a gente está querendo subestimar o público aqui presente, né? Não é nada disso, mas a gente vai brincando uma palavra a outra, brincando, a gente vai trazer as definições, porque todos aqui sabem muito bem definir, né? Então, fiz esse alfabeto da família e a gente vai, apesar de começar com amor, o amor vai ficar por último. Vamos começar com a outra palavra. Eu quero voltar em função das necessidades e dos valores dominantes de cada sociedade, é que se determinam os papéis específicos do pai, da mãe e do filho. Se a mulher despreza as funções naturais disso, só pode resultar a desordem para a sociedade. Eu achei aqui interessante nessa parte aqui, porque ele trabalha exatamente tratando dos papéis da família, né? Que envolve o pai, a mãe e o filho. E que realmente, se essas funções não estiverem bem, né, administradas, ocasiona realmente essa desordem, né? E agora vamos para... Vamos ver se pega agora. Apesar da primeira palavra ser amor, eu vou pular ela e deixar ela por último, né? A questão da bondade. Bondade é ser bom, né? A bondade vem de bom. Todas as pessoas são boas. Nem todo mundo é bom de repente, nem ninguém é bom, nem ninguém é ruim de repente. Porque na vida tudo é um processo, né? Agora, vai depender muito do estado de espírito de cada um, né? Se me perguntar assim, Arilda, quem é você? Eu vou responder, eu sou a Arilda Guedes, tenho 2 filhos, sou servidora pública, né? E quem você é? É diferente. Eu falei, vai depender das circunstâncias que me cercam. Trabalho, família, né? Minhas relações. Por quê? Eu coloco dessa forma a questão de... Vai depender das circunstâncias.
Porque de repente alguém me fala uma coisa ou me trata mal e eu vou ter que ter uma reação. Eu vou ter que ter essa reação. Então quem vai dizer quem sou eu vão ser as circunstâncias que me rodeiam. Ficou claro? De repente uma pessoa fala uma coisa e você fica chateada, fica magoada. Se você estiver num estado de espírito tranquilo, aquilo não vai te afetar. Vai depender do teu estado de espírito. Se você não tiver, aí você vai se chatear, você vai sair do seu controle emocional, né? Você vai querer revidar, né? Então, a questão do bom, nem todo mundo é bom de repente, nem ninguém fica bom de repente, depende das circunstâncias. E o meu comportamento vai depender, né, das circunstâncias que vão me cercar naquele momento. A comunicação. Hoje a gente vive um problema com essa modernidade aí, entre aspas, né, modernidade, desvirtuada de padrões éticos, morais e espirituais. O que a gente está vendo muito hoje é uma falta de comunicação na família, principalmente, né? Com todo esse aparato tecnológico aí que a gente tem aí nas mãos, e a gente está deixando muito essa comunicação, a comunicação verbalizada, vamos dizer assim, porque hoje a maioria a família hoje está se comunicando muito mais hoje pelo WhatsApp do que né, verbalmente comunicando com o marido ou com os filhos, porque hoje cada um tem o seu espaço dentro da sua casa e quase não se conversa. Quando eu saio assim que eu olho, eu fico vendo o casal, está lá no shopping sentado, aí quando eu olho está a mulher de um lado no WhatsApp e ele também no WhatsApp e ele também, todos dois. Ninguém conversa, né? Quer dizer, essa comunicação precisa ser mais aprimorada. Porque, afinal de contas, a gente se comunica através da escrita, através, né, do corpo, porque o corpo também fala. É uma coisa que você, de repente a gente fala uma coisa e a pessoa vai entender até pela forma como você está vendo, como você está falando, né? Você está sentindo, o teu corpo está dizendo o que está acontecendo. E Deus em primeiro lugar na vida da família, né? A autoridade máxima na família, depois de Deus é o homem, né? Então o pai, ele recebe a autoridade que vem de Deus, né? Por isso que ele administra a casa com autoridade. Mas usar de autoridade não é usar o autoritarismo. Quando ele usa o autoritarismo, aí ele estraga um pouco a convivência, vamos dizer assim. Educar. As pessoas falam muito de educação de valores, educação para valores. Eu não sei se vocês concordam, mas, na minha opinião, se educa filho hoje nessa modernidade contemporânea que está aí, se educa os filhos para a vida, para o mundo, o que é que vocês acham? Que melhor encaixa? Para o mundo, para a vida. Eu não concordo muito com essa educação para o mundo, porque hoje nós vivemos e vivenciamos um mundo desvirtuado de padrões éticos, morais e espirituais. Nossos filhos, nossa geração aqui, quando nós nascemos, nós recebemos uma educação de dentro para fora. Foram os princípios, os valores, os costumes, as crenças. Então, para onde a gente ia, a gente levava essa formação que a gente recebeu. Hoje, os pais estão esquecendo disso aí. Porque hoje os filhos estão no nosso mundinho, dentro de casa, mas os pais não podem esquecer que eles estão lá fora e estão vulneráveis às mazelas sociais. Né? A educação de hoje, ela está muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Porque tem toda uma influência externa, né? Que a gente sabe. A vulnerabilidade social, a questão das drogas, né? A facilidade que se tem hoje, o grupo de referência, né? Os adolescentes gostam muito de buscar o grupinho de referência.
Então, educar para a vida, porque quando você educa para a vida, essa educação, ela vai, aonde ele estiver, ele está recebendo e está transmitindo essa educação que ele recebeu, né? Então, eu nunca gosto de dizer que, eu não gosto de ouvir os pais falando, mas cria, filho é para o mundo, não, é para a vida. Porque quando você cria o seu filho para a vida, você está possibilitando a ele uma visão de mundo diferente, uma visão da realidade e uma possibilidade também de mudança. Família. A família, hoje a gente está vendo que essa instituição, a mais sagrada e antiga das instituições sociais, ela está se fragilizando, né? A gente vê que a família está se fragilizando. E aí eu pergunto para vocês, família só faz bem ou tem família que faz mal? Ou toda família faz bem? Tem família que faz mal, né? A família não só faz bem, né? Hoje a gente vive um mundo de contravalores, né? A crise de valores. Porque a família está vivendo uma crise de valores. Quem está vivendo essa crise de valores? Esse contravalores? Quem está vivendo? Qual é a crise de valores? É a família? Quem está em crise? A família ou os valores? Os valores. Os valores é que estão em crise. A família é que recebe o reflexo desse contravalores, né? E por isso que a família tem sido afetada. E nós estamos vendo hoje é uma nova configuração de família e da sociedade, né? Então essa crise de valores tem realmente trazendo consequências nos relacionamentos familiares. Agora, a família que faz mal, alguém pode me dar um exemplo aí de uma família que faz mal? Quando não dá limite. Não impor limite é uma falha, ela faz mal. Quando o pai faz uma comparação de um filho, de uma criança com uma outra, ele faz mal, essa família faz mal, esse pai faz mal. Porque eu tive um exemplo há pouco tempo, que um pai foi bater na escola porque chamaram o filho dele de cabeção. E ele ficou muito chateado, porque na escola foi aquela confusão. Mas quando chegou em casa, de repente se chateou qualquer coisa, era seu cabeção. Quer dizer, esse pai faz mal. Porque não tem coerência nenhuma, né? Porque se ele foi falar com o pai, porque o pai falar com a escola porque chamou o filho de cabeção, e ele como pai tem o mesmo comportamento em casa, né? Então essa família que faz mal é uma família enferma. Os filhos ficam enfermos, os pais ficam enfermos, porque vivem todos ali naquela convivência tóxica, né? E os filhos sem parâmetros, sem saber quem. Vão dizer assim, olha, vou falar com o seu pai quando chegar. Quando seu pai chegar, eu vou falar, porque a autoridade no máximo é do pai, né? Aí é um erro. Por quê? Porque quando o pai chega, a criança já fica ali temerosa de ver o pai e saber que a mãe vai contar e o pai vai brigar com ele, então cria esse clima meio desagradável. A gratidão. Gratidão é uma coisa tão maravilhosa, né? E que a gente esquece essa palavra gratidão. A gente nunca agradece as coisas boas, né? A gente nunca reconhece o defeito do outro. A gente nunca reconhece as virtudes do outro, as coisas boas que o outro faz. A gente não agradece, não é grata. A gratidão é uma coisa muito importante na família, né? Você tem que ser grata pelos filhos que Deus te deu, tem que ser grato pelo esposo que te deu, tem que ser grato pela esposa que Deus te deu, né? Pelo trabalho, pela saúde, pela vida, né? Gratidão. A
harmonia. A harmonia também combina com gratidão, combina com comunicação, combina com a educação no lar, a bondade. Um lar harmônico, os filhos crescem com autonomia. Porque no lar turbulento, as crianças perdem a autonomia e não têm parâmetros para guiar suas vidas, nem tampouco refletir sobre suas práticas. Por que os comportamentos hoje dos adolescentes são, quando você fala assim, mas aquele adolescente ali ele tem comportamento desviante. Mas o que é um comportamento desviante? É exatamente a falta de regra. Eles têm dificuldade de seguir regras e normas. E muitas vezes as regras ou as normas são tão rígidas, quando elas não são discutidas com eles, porque dificilmente a gente vê os pais discutindo as regras e os valores com os filhos. Porque se a gente discute com os filhos, eu fiz um trabalho com os adolescentes, Natal pela Secretaria de Educação. A situação estava terrível na escola. Eles estavam arrancando os frisos cromáticos das carteiras para trocar por droga. A secretária de Educação soube que eu tinha desenvolvido um projeto e me chamou lá. Só que quando eu cheguei lá, aqui eu fiz um trabalho com 60 adolescentes, 30 e 30 em 6 meses. Foi 3 meses, a turma de 30 alunos e mais 3 meses depois, outra turma. Só que quando eu cheguei lá, eles me botaram 250 alunos para fazer em 2 semanas. Eu disse, olha, é humanamente impossível eu fazer um trabalho desse nível com esse número X de alunos. Mas enfim, eu vou ver o que a gente pode fazer. E todos os dias a secretária estava presente lá no trabalho. Eu fiz várias oficinas e tudo. Passaram assim 6 meses, sim, dos 200 e pouco que entrou, só 156 permaneceram, mas desses 156, 6 meses depois já estava aqui em Brasília, quando a coordenadora de educação me ligou e disse, professora Lilda, eu estou ligando para a senhora para lhe dar os parabéns, porque dos 156 alunos que permaneceram no projeto, 50% estão no mercado de trabalho. E eu fiquei muito feliz, para mim foi muito grato ver essa situação revertida. Então, insegurança, aquilo que a gente comentou, a questão da publicação, a questão da forma como se educa, Então, a insegurança é o medo de perder alguém, de perder alguma coisa, de perder, É aquela insegurança que a gente sente, o medo, que vem pelo medo. Então a gente nunca pode fazer com que essas crianças se sintam inseguras. Que às vezes até na forma de educar os filhos, pode trazer segurança e pode trazer também insegurança. A palavrinha, mas que é importante que os pais tenham em mente, jamais compare seu filho com o outro. Jamais censure o outro, que é difícil. Jamais diga que você é um coitado ou fracassou. Jamais alimente sentimentos negativos, mas sempre se sentindo com segurança, firmeza em casa com os filhos, para que esses filhos também sintam segurança e firmeza no caminhar de suas vidas. Libertação, Libertação é uma palavra interessante que a gente tenha em mente, de estar sempre procurando se libertar daquelas coisas que não agradam, dos pensamentos negativos, do eu não posso, do eu não sei, eu não faço, eu vou desistir. Quando a gente sabe que cada um tem um potencial, cada um tem uma criatividade, só não é trabalhada, mas sendo desenvolvida, é o que importa. A mágoa, gente, é um problema seríssimo. A mágoa, ela é um problema na família que tem feito com que a questão da comunicação na família, afeta aí, implica nisso aí,
mágoas não trabalhadas, mágoas não tratadas. A falta do perdão, as pessoas às vezes fazem uma coisa com a gente e a gente fica com aquela mágoa. Isso é marido e mulher, é filho com pai. Pai que fala com o filho interpreta diferente, cria uma mágoa. Filho que fala uma coisa com o pai também cria uma mágoa. E essa mágoa não tratada, não trabalhada, ela vai trazer um lado de conflito em casa. Eu gostaria de fazer uma interação com vocês, que vocês agora fechassem os olhos e a gente vai fazer aqui uma reflexão para a gente ver aqui como é que vocês vão ver bem direitinho isso aí. Alguém falou alguma coisa para você? Alguém disse alguma coisa para vocês? Vocês se magoaram muito? E de repente, essa mágoa, você não consegue se libertar dessa mágoa. Mas vamos dizer que você vai numa estrada, está lá caminhando nessa estrada, aí de repente tem uma subida. E quando você vê, você está aqui na sua direita, a sua direita, e tá aqui você está aqui à sua direita, a imagem está à sua esquerda. Essa pessoa está na sua cabeça, você está imaginando que você não quer se libertar dessa mágoa, mas você está trabalhando. Você vai subindo essa estrada, toda estrada tem uma subida, quando tem uma subida tem uma descida. Então essa pessoa, você está com ela em mente, ela vai subindo, você vai subindo essa estrada. À medida que você está iniciando a prática do perdão. E quando aquela imagem sua vai subindo, ela vai chegar em uma determinada altura que ela vai precisar descer. E quando ela desce, é sinal de que você está liberando o perdão. E o mais importante, que você conseguiu se libertar, porque a mágoa é libertação. Não é você aceitar o que falaram para você, você chateou, mas você aceitou, não. Não é, a mágoa, ela é libertação. Você precisa se libertar. Nós precisamos nos libertar da mágoa, né? Então, quando você imaginou essa pessoa, né? Ela desceu, então é sinal que você está perdoando. E o mais importante, à medida que ela vai descendo, você não vai mais alcançando pelo. Então é sinal que você alcançou o perdão. E o que você vai fazer agora? Agora você vai reformar o seu coração. E vai fechar o seu coração com a chave dos sentimentos de libertação, de paz, porque você conseguiu perdoar. Quando uma boa comunicação na família, quando você procura mantém uma comunicação bacana com a família, com os filhos, quando você é grato, quando você respeita o desenvolvimento mental e intelectual da criança ou do adolescente, quando você respeita, então tudo isso aí é o quê? É um amor que os pais transmitem para os filhos. Amor e segurança, respeito, bondade. Agora, serenidade. Serenidade é uma palavra que é muito difícil para o ser humano manter, porque a serenidade é exatamente o equilíbrio entre o impulso e a consciência. Uma pessoa me faz uma coisa, se eu for agir pelo impulso, eu vou estragar. É no ambiente de trabalho, é na família, onde você chegar. Se você não manter essa serenidade, você vai estragar. Mas se você for agir pela consciência, você vai dizer, não, mas peraí, Maria José é uma pessoa tão bacana, porque ela está estressada, eu vou agora.
né? Não, eu gosto com impulso, eu gosto com consciência. E o clima mantém-se na maior tranquilidade. Então a serenidade é exatamente esse equilíbrio entre a consciência e o impulso. E que nós possamos cada dia mais refletir sobre a consciência, sobre esse equilíbrio, né? Outra coisa, também dentro desse aspecto aí do equilíbrio que a gente está falando. Muitas vezes a gente leva as coisas assim de uma maneira que a gente se estressa muito, gastamos as nossas estruturas, às vezes com pequenas coisas, e esquecemos que lá na frente nós vamos precisar dessa estrutura emocional com mais equilíbrio, né? Pronto, um exemplo aqui é a nossa colega, a nossa companheira Fátima, né? Que ela sempre me pareceu assim uma pessoa serena. Ela nunca, primeiro a gente faz assim, né? Tem um jeitinho de uma pessoa assim bem serena, bem tranquila. E aí ela passou agora por essa fase tão difícil na vida dela, com enfermidade, né? Depois com um falecimento. Então, por que ela hoje está aí forte, firme, bonita, cada dia mais? Por quê? Porque ela guardou a estrutura emocional dela para um momento necessário. Porque tem momentos necessários na vida e nós precisamos manter a nossa estrutura equilibrada. Para a gente não se desgastar. Nós não temos mais, principalmente aqui, né? Eu por mim, já estou com 71 anos, eu procuro muito manter essa equilibridade. E minha estrutura emocional, quando eu estava no mestrado na Europa, eu fui enferma e com um certo problema, longe da família, meu neto tinha nascido, e eu, Jesus, e agora, será que eu vou conseguir dar conta? Tá? Aí eu parei para pensar e eu disse, olha, quando eu vim para cá, eu vim com um propósito. E o meu propósito é terminar o mestrado. Eu não vou permitir que a minha razão prevaleça sobre a emoção. Eu vou cumprir o meu mestrado. E só vim, enfrentei problema de enfermidade e tudo, mas eu só vim quando eu terminei. Porque eu priorizei. Trabalhei minha estrutura emocional. E até hoje, eu sempre digo, pessoal, para o meu filho, olha, guarda a estrutura emocional para o momento de necessidade. Porque lá na frente vai precisar. E se você gastar a sua estrutura emocional com poucas coisas, com estresse do dia a dia, né? Então você lá na frente você não vai se importar. O tempo. Gente, Cora Coralina, né? Ela diz que todos nós somos matriculados na escola da vida. E que o grande mestre é o tempo. E é verdade, né? O tempo é o nosso mestre. A gente nunca diz que tem tempo, o pai chega cansado em casa, nunca tem tempo de conversar com o filho, de procurar saber como é que foi a escola do filho, como é que foi o dia a dia do filho, porque ele está sempre sem tempo. E a gente precisa administrar esse tempo, porque esse tempo na família é um tempo muito importante, nós precisamos estar muito mais presente. Né? Eu estou falando com vocês aqui, eu fico assim porque aqui todo mundo já tem netos, assim, né? Mas assim, se eu tivesse que falar para os pais jovens, mães jovens, né? Eu estaria trabalhando com dinâmica aqui, com mais animação. Então, quando você dá tempo ao tempo, o tempo é uma palavrinha bem complexa, né? O que é o tempo? Você tem tempo, você não tem tempo, como é que vai o tempo, você está correndo contra o tempo. Mas quando a gente consegue administrar o tempo, se a gente fizer uma análise do tempo que a gente passa, passando mensagens, e os filhos às vezes ficam meio... Uma vez eu estava na casa de uma pessoa e a criança chegava perto dela. E quando chegava perto dela, ela dizia, sai daqui, e agora eu estou conversando. Vá para lá para o seu quarto, vá ver a televisão. Daqui a pouco o bichinho chegava de novo. Eu dizia, olha, dá atenção para a criança, veja o que é que ele está precisando. Vai ver que ele não está bem. Mas não, é só para atrapalhar para não conversar. Vá para lá para a televisão. Daqui a pouco a criancinha chegava e queria o colo. A criança estava com febre. A criança estava enferma, estava com febre, querendo o colo da mãe, querendo sentir a segurança da mãe ali naquele momento. Então a gente precisa, né? Tem uma lenda que
Um monge pegou o filho dele e disse: eu quero que você vá passar um ano na floresta. E eu quero que você ouça todos os sons que você encontrar na floresta. Aí ele ficou um tempo lá na floresta, quando ele voltou, aí ele disse: e aí? Ah, eu vi tudo, eu vi o cantar dos pássaros, eu vi o balançar das árvores, eu vi o movimento dos bichos passeando, eu vi. Aí começou a dizer, ele disse: não resolveu. Você vai voltar lá e você vai prestar atenção a cada som que você ouvir. Você vai prestar. Aí quando ele voltou, ele falou para o Então quando ele chegou, aí foi que ele viu o quanto era importante ele escutar aquele vento balançando, aquela árvore balançando. Ele foi escutar tudo diferente. E quando ele chegou, ele falou: pai, engraçado, tudo que eu ouvi agora, eu escutei direitinho, papai. Foi tão diferente, foi tão bonito, e até agora eu estou com isso aqui na minha mente, como é bom escutar. Então, o que é que eu quero trazer com isso? Que a escuta é muito importante. É mais importante do que o ouvir. Porque quando você escuta, é preciso a gente escutar a alma do outro. Às vezes o outro está tão próximo, mas gemendo, está com o coração dolorido, e a gente não consegue captar. A gente não dá ouvido. Eu costumo muito dizer para os jovens, assim, para os mais jovens, marido, mulher, mais jovem, né? Que muitas vezes a mulher precisa de um colo, a mulher precisa de um ombro amigo, a mulher precisa de um ouvido emprestado, e a gente não faz. O tempo não deixa, as circunstâncias não deixam, e a gente vai sempre protelando com essas coisas que fortalecem o vínculo, os laços afetivos. Hoje você vê muitos pais, muitas famílias vivendo em casa, mas numa relação de poder em detrimento de uma relação afetiva. Isso que precisa ser muito, assim, os pais precisam repensar essa questão da autoridade, essa questão de não ter o equilíbrio no meio dos filhos, sobretudo. Quando você dá tempo, quando você mantém a serenidade na família, a questão do fundamental, então quando você faz tudo isso, as suas mágoas trabalhadas, esquecidas, você fortaleceu o quê? A união na família. Fortaleceu a união. E quando a gente fortalece essa união, a gente vai zelar pelos princípios, pelos valores da família, vai zelar pela reputação do esposo, pela reputação da esposa, né? Pela qualidade, pelas habilidades, pelo desenvolvimento emocional, espiritual, comportamental dos filhos. E com isso, gente, todos saem vencendo. É uma família vencedora, é uma família guerreira, porque nessa vida, nessa educação que nós temos hoje, esse contravalor, essa educação que vem de fora para dentro, está trazendo consequências para a família. Então, quando a gente vence tudo isso, viver, eu costumo dizer que a vida realmente é um desafio, né? Então a gente precisa vencer esses desafios. Então, quando você zela por isso, você está trazendo isso para uma união mais tranquila em casa, né? Com a família. E tudo isso, gente, é a questão do amor, né? É por amor que a gente vai vencendo tudo isso, porque sem amor a gente perece, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Que a gente vai falando, mas pode falar, doutora Socorro, que é do banco examinadora, que conhece muita coisa. A doutora quer falar alguma? Eu acho que o que muda, não sei, mas a questão da família atual, ele, mesmo na perspectiva de ter 2 homens, 2 mulheres, esse é o modelo. Então você tem que entender que também, acho que a gente tem que reforçar que ali deve existir
os mesmos parâmetros de carinho, de atenção e tudo mais, apesar de não ser uma família formal como a gente conhece. Mas a gente tem que ter uma tolerância e tem que entender que essas pessoas também têm o direito de ser felizes, né? E tá aí, então, e podem construir um mundo melhor, não tenha dúvida, né? Eu costumo dizer mesmo os diferentes, às vezes, exatamente, a gente pode dar grandes exemplos, né? São as famílias homoafetivas, né? Isso, que são as famílias homoafetivas. A gente não tem como fugir disso aí. Não né? tem. Agora Tá posto. Quer ver uma outra que os pais trabalham muito, pelo menos os pais da nossa geração aqui? Porque os anticonservadorismo irracional. Mas no meu tempo eu não fiz isso e estou aqui. Porque no meu tempo eu não ia botar o canto e no entanto eu não sou isso. Porque nada disso vai resolver. O que tem que ser feito é trabalhar a questão dos valores, ver o que foi importante na época que você foi educado e que valores você pode agregar para os seus filhos, trazendo e adequando para essa realidade, para que eles possam ter uma leitura da realidade que eles estão vivendo e, como se diz, se preparar para uma vida futura mais saudável, mais sólida e mais sustentável. Não é isso? Gostei, professor. Agora, pronto. Para encerrar, eu achei muito interessante essa frase desse autor aí, Rogério. Não tem nada a ver com o que ele falou, porque eu fui pesquisar sobre ele não é muito ligado a essa área de família, não, mas eu achei bonito. A família tida como o grupo social primário é a raiz da árvore, sujeito que cresce, se alimenta de sua seiva, das flores e frutos, que, por sua vez, darão as sementes para crescimento de novas árvores, a seiva do respeito, do cuidado e do amor. Eu encerrei com ela no amor, porque a primeira palavra lá em cima foi o amor. Está em volta de todas essas palavras que foram aqui trabalhadas. Então era isso que eu queria passar. Infelizmente a gente não tinha como fazer umas dinâmicas, umas oficinas, né? Porque eu gosto de trabalhar com oficina, eu gosto de trabalhar com dinâmica, eu gosto de trabalhar com reflexão, com os meninos, com os jovens. Mas enfim, para mim foi uma honra estar aqui, para mim foi um desafio, porque todos aqui são pessoas, né, renomadas, de um nível bem elevado, e eu me sinto assim a menor de todos, nesse meio. Mas eu sou grata a Deus por me possibilitar estar aqui nesta noite, me alegrando com vocês, com essas pequenas palavras que fazem parte do nosso dia a dia. Eu agradeço a oportunidade e muito obrigada mais uma vez.